Olá pessoal, vocês estão bem? Então, eu estou de volta aqui com mais vídeos no nosso canal e eu pretendo não deixar de gravar mais vídeos. E eu quero trazer nesse vídeo de retorno uma mensagem para você. O nome dessa mensagem é Não Desista. Porque eu cheguei ao ponto de desistir de gravar os vídeos e já pensei em desistir de muita coisa na minha vida. Vamos falar sobre isso agora. A minha Bíblia está aberta aqui em Lucas 9, no versículo 61 e 62, que diz assim: Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pois bem, esse trecho aqui, esse é o terceiro homem que vem falar com Jesus, que está querendo segui-lo. E Jesus dá essa resposta a ele porque ele queria voltar e se despedir de seus pais. Em primeiro lugar, Jesus não está em momento nenhum pedindo para que ninguém que vá segui-lo abandonar a sua família, esquece de todo mundo, esquece de todos, esquece de tudo. Não, não é nada disso. Jesus está simplesmente falando para ele que quem ara com uma junta de bois, dando esse exemplo, não tem como traçar um sulco reto, profundo, relevante, se eu ficar olhando para trás, se eu ficar olhando para o meu passado, se eu ficar olhando para o que fica atrás. Jesus está dizendo: não olhe para trás, não desista da caminhada, não deixe de fazer aquilo que está no teu coração, porque foi o homem que disse: vou seguir-te. Então, Jesus está dizendo: você quer seguir? Primeiro, ele disse lá no versículo 57, um homem vai dizer para ele: eu te seguirei por onde quer que fores. E ele respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a tua cabeça. O que ele está dizendo? Olha só, tem trabalho e não tem muito descanso. Olhando para essa perspectiva, é muito fácil querer desistir depois de um tempo de caminhada. Todos nós temos algum tipo de namoro, algum tipo de romance, de paixão imediata com algumas coisas da vida. Simplesmente porque tudo que é novo é muito bom. Eu quero experimentar, eu quero investir nisso, eu quero me lançar de cabeça nisso. E muitas das vezes isso acontece com o próprio Evangelho. Descobrimos o Evangelho e isso dá uma vontade. Eu quero fazer tudo na igreja. Pode contar comigo, pastor. Vamos que vamos. Mas depois de um tempo de caminhada, a coisa começa a ficar. E você pensa em desistir de algumas coisas. Assim são com projetos, sonhos, emprego, tudo aquilo que vem à nossa mão. Nós corremos o risco de sim desistir dessas coisas depois de um tempo. Por quê? Por que nós passamos por isso? Por que nós desistimos das coisas? O desânimo é algo comum, ele existe. Só que nós não podemos permitir que o desânimo gere frutos em nós que sejam esse fruto de desistência. Eu pensei em desistir desse canal, eu pensei em desistir de gravar os vídeos. Alguns fatores. Eu me decepcionei com as pessoas, em primeiro lugar, porque amigos, irmãos de igreja, ovelhas, compartilham muito mais vídeos de outras pessoas, que não tem nada contra, tá? Porque são pessoas que eles compartilham coisas boas, palavras boas, mas não compartilham os meus vídeos. Eu fiquei chateado com as pessoas. Esse é um ponto. Fiquei chateado com as pessoas. Um segundo ponto, eu fiquei chateado com a plataforma do YouTube. Porque você precisa de muitos inscritos para ser divulgado, você precisa de muito trabalho, muita dedicação, e eu não tinha esse tempo. Só que eu não tinha o tempo. E eu fiquei chateado com a plataforma. Estão entendendo que até agora eu estou ficando chateado com ações externas? Eu também fiquei chateado porque eu não conseguia um equipamento bom. Continuo gravando com meus celulares, e a qualidade não é grande coisa. Estou na minha casa, parede toda rabiscada por causa da minha filha de 4 anos. E eu fiquei esperando ter um local, ter um cenário, ter uma boa câmera, uma boa captação de áudio. Claro que eu preciso disso. Por eu não conseguir,
eu pensei em desistir. Só que entenda uma coisa, nós não fomos chamados para desistir. Uma vida cristã ou uma vida produtiva, isso também é uma coisa que me fazia desistir, pensar em desistir. Barulho de obra, carro de som passando. Nunca consegui o tempo perfeito para gravar. Só que o que acontece? Nós não podemos dar vazão ao desânimo. Nós não fomos chamados para desistir. Nós não fomos chamados para voltar atrás. Uma vida produtiva, uma vida de sucesso, ou uma vida cristã efetiva, não quer dizer que é uma vida sem problemas, uma vida sem barreiras, uma vida sem dificuldades, uma vida sem percalços, uma vida sem obstáculos. Não. É uma vida onde tem tudo isso e nós vamos conseguir vencer tudo isso. Transpor todos os obstáculos. Pelo simples fato, em primeiro lugar, de que Deus nos fez para vencer. Em segundo lugar, de que nós temos capacidade de vencer e que não existe nenhuma tentação, se com ela antes não vier o escape. Então, toda situação difícil na tua vida vem com o escape. Todo problema vem com uma solução. Não existe problemas insolúveis. Em terceiro lugar, porque nós temos uma fé em Deus. E Deus nos faz vencer. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Em tudo. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus venceu a morte por nós. Se a morte, que é o nosso último inimigo, aquilo que cessaria toda a nossa vida, não tem mais poder sobre nós. Por quê? Podemos até morrer, mas quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. E aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, viverá eternamente. Então, por que nós desistimos? Essa é uma grande questão. Entenda uma coisa, pensamentos negativos sempre vão existir e sempre vão nos puxar para trás. Problemas do passado, traumas, sempre vão existir e vão nos puxar para trás. Fatos são reais, mas a grande questão aqui é o que nós vamos fazer com esses fatos. Se o nosso olhar for positivo acerca do fato, tudo na vida vai ser positivo, as nossas ações vão nos projetar e os resultados serão positivos. Porém, se olharmos para os fatos, mesmo os mais difíceis da vida, e olharmos com um olhar negativo, tudo na vida vai se travar. Então, eu entendo em primeiro lugar que eu tenho condições de permanecer na jogada sem desistir. Todos nós fomos chamados para viver pela fé, de fé em fé, isto é, de fé do início ao fim. A minha fé, ela nasceu em mim quando eu fiz 32 anos. Então, a partir daí até hoje, eu preciso andar por fé, do início, desde esses 32 anos até o fim. E eu não sei quando vai ser o fim. Tendo esse entendimento de que eu vou andar por fé, eu posso até ter vontade de desistir, mas eu não desisto. Eu posso ter vontade de olhar para trás, mas eu não olho para trás. Em Hebreus vai dizer que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Entenda que Deus, ele não se agrada, não é daqueles que pensam em retroceder, não é daqueles que têm momentos de desânimo, daqueles que têm momentos de se trancar numa caverna, como Elias fez. Elias, antes de se trancar na caverna, ele se colocou debaixo de uma árvore e pediu a morte. Desistiu da vida. Por que Elias desistiu? Por que Elias estava desistido? Porque ele olhou mais para as ameaças da vida do que por toda a obra que ele realizou no passado. Isso é um outro ponto. Nós podemos desistir porque paramos de olhar por tudo de bom que fizemos no passado e ficamos presos a todas as dificuldades. Elias tentou desistir. Deus não está dizendo que aqueles que pensam em desistir é quem desagrada. Não. Quem desagrada a Deus é quem desiste efetivamente. Então, até o fim da vida, eu espero que depois que você assiste esse vídeo, você pense em voltar atrás e não desistir daquilo que você já desistiu tem um tempo ou está desistindo. Porque a nossa fé, a nossa caminhada
não é pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não é porque se você for botar o olho em tudo que você vê e for depender disso, você vai se tornar um ser autossugestionável e vai olhar para tudo e vai desistir. Isso não pode acontecer. Você tem que olhar para a tua fé, e fé é um fundamento. Por isso nós vivemos de fé em fé. Não desista, porque a única maneira de agradar a Deus é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo vai dizer que uma coisa ele faz em Filipenses 3,13. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo. Prossigo. Eu vou em frente. Paulo tinha o entendimento e o conhecimento de que o alvo dele não era físico, mas a vida dele era física. Por isso ele ficava em aperto. Eu gostaria muito de estar com Jesus agora, mas por amor a vocês eu fico aqui. O meu alvo não é aqui, é Jesus. Então eu deixo todas as coisas para trás e sigo para Jesus. E em seguir para Jesus vão existir demandas físicas, ações que eu vou ter que fazer para poder prosseguir, me manter no caminho, e vão existir barreiras físicas. Só que eu passo por cima de tudo. Por quê? Eu tenho fé. Paulo então está afirmando que para avançar, para não desistir, ele tem que deixar as coisas que ficam para trás atrás. Eu não tenho que manter meu olho lá atrás. Olha que interessante que está escrito também no livro de Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Correr a carreira proposta por Deus na nossa vida não é só correr a carreira cristã estipulada pela igreja. Costumo dizer que o nosso chamado principal é para a salvação. Você compreender que foi salvo é assim viver a sua vida. E desse chamado você tem uma vida a ser vivida. E você escolheu ser médico, você escolheu ser dentista, um escritor, você escolheu ir para o RH, você escolheu ser um cozinheiro, um autônomo, não importa o que você escolheu ser. Você tem uma carreira proposta. E para que nós não venhamos desistir dessa carreira diante das dificuldades, vai dizer que existem grandes testemunhas de pessoas. O mundo nos observa. Alguns observam para tentar ver a sua derrota, outros observam para ver a sua vitória. Então nós somos observados. E para que nós possamos vencer essa carreira, nós temos que nos livrar do assédio do pecado em primeiro lugar. Ele vai sempre nos assediar. Tentação. Você vai ser tentado todos os dias. E uma vida perfeita não é uma vida sem tentação, sem pecado. É uma vida na qual você consegue vencê-los. Olhar firmemente para Jesus. O exemplo de Jesus deve ser fundamental para a vida daquele que quer vencer. Ele suportou a cruz, a afronta, porque havia uma alegria proposta na sua carreira. Aquilo que estava determinado para ele seria um caminho de dor, porém o resultado era alegria. Você já olhou para o resultado daquilo que estava no teu coração, mas hoje você desistiu daquilo? Pois é, olha para o resultado, não olha para as dificuldades. Tudo na vida tem uma certa dificuldade e você deve colocar isso em pauta para que você não olhe para as dificuldades. Considere as dificuldades, mas se alegre porque há um resultado. John Maxwell vai dizer que o sucesso não é um lugar que se chega, mas um caminho que se trilha. Sucesso é um caminho. O autor de Hebreus está dizendo, considere isso tudo. Considere que existem pessoas torcendo por você e outras contra. Considere de que existe o pecado e existem barreiras na vida que vão te impedir de prosseguir. Considere o sacrifício de Jesus, sabe para quê? Para você não desanimar e não desistir, porque o desânimo nos faz desistir. Eu estava pensando em desistir dos vídeos, porque eu desanimei. Confesso para vocês que eu já pensei em desistir do pastorado. E eu não sou o único, não.
A maioria dos meus amigos pastores já pensaram em desistir em algum momento, mas todos permaneceram firmes, porque aquele que nos chamou, Ele é fiel, Ele nos mantém na caminhada. Entenda, eu não sei qual é o teu propósito de vida, eu não sei qual é a sua vontade, eu não sei aquilo que está no teu coração. O que eu sei é que tudo isso é plano de Deus para que você se torne o vencedor. Então, não desista. Eu voltei com esse vídeo de forma simples, como eu falei, na minha casa. Aqui, obra acontecendo aqui no vizinho do lado, com o celular, mas eu pretendo melhorar. Então eu te peço ajuda, que para isso acontecer, deixa um like e aperta o joinha, se inscreve no canal você que não é inscrito, divulga com seus amigos e deixa um comentário aí embaixo sobre que assuntos você gostaríamos de abordar. Porque o tema desse canal é o Evangelho é simples, nós é que complicamos. Espero você por aqui nos próximos vídeos. Deus te abençoe, até a próxima.